Iniciamos aqui, dentro do nosso projeto Concurseiro de Elite, mais uma análise semanal dos informativos do STF e STJ, carreiras policiais. O STJ nos pregou uma peça, né? E atrasou em uma semana ali praticamente o seu informativo semanal. Mas mesmo assim conseguimos ainda elaborar o material, fazer análise, elaborar o material, destrinchar o conteúdo necessário com pertinência temática para nossas carreiras policiais, gravar o vídeo e disponibilizá-lo aqui para vocês. Lembrando que esse vídeo também terá o seu áudio no nosso canal no Spotify. E hoje, começando, temos a análise do informativo 1158 do STF, no que tange a matéria Direito Administrativo, diz assim: Instituto Socioeducativo Estadual, como um dos órgãos responsáveis pela segurança pública local e estruturação da Polícia Penal local, mediante transformação de cargos públicos equivalentes. É inconstitucional por violar os artigos 144, 227 e 228 da Constituição Federal de 1988, a inclusão de Instituto Socioeducativo Estadual no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública da respectiva unidade federativa. Então envolve o artigo 144 da CF, principalmente, o rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública, o que nos interessa, né? Tem a nossa pertinência. Direito constitucional, escreventes juramentados, fixação de prazo máximo de atendimento ao público em serventias extrajudiciais e equiparação à carga efetiva do Poder Judiciário local. É constitucional por apresentar pertinência temática e concretizar o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal, norma estadual decorrente de emenda parlamentar e projeto de lei de iniciativa do TJ local, que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento ao público em serventias extrajudiciais. Já, né, é inconstitucional, dentro desse mesmo tema ainda, desse mesmo julgado, por violar os requisitos essenciais para a investidura em cargo público, norma estadual que equipara os escreventes judiciários com vínculo trabalhista junto às serventias extrajudiciais admitidos por meio de concurso público antes do advento da Lei 8935 de 94, aos analistas judiciários especiais, ocupantes de cargo efetivo do Poder Judiciário local. E conforme a jurisprudência do STF, né, deixa bem claro que a aprovação prévia em certame é um requisito constitucional indispensável, seja no provimento originário, seja no derivado. Desse modo, os escreventes juramentados, ainda que tenham prestado concurso para o Tribunal de Justiça, não possuem o direito ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos, pois estes tinham, né, vínculo trabalhista junto às serventias extrajudiciais. Direito constitucional, perícia oficial de natureza criminal, repartição de competências, Lei 12.030 de 2009, autonomia, rubrica orçamentária específica e porte de arma de fogo. É constitucional e não afronta a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nem constitui omissão que estabeleça hipóteses de patente inconstitucionalidade a Lei 12.030 de 2009, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas gerais sobre perícias oficiais de natureza criminal. Agora, é inconstitucional por violar competência material e legislativa privativa da União, com previsão nos artigos 21, 6 e 22, 21 da Constituição Federal, lei estadual que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelos servidores públicos do Instituto de Perícias, órgão integrante da Secretaria da Segurança Pública local. Por quê? Porque a competência privativa da União para legislar sobre materiais bélicos, artigo 22 da Constituição, inciso 21, alcança a questão afeta ao porte de armas e somente poderia ser exercida pelos estados se houvesse lei complementar nacional que lhes delegasse essa atribuição. Parágrafo único do artigo 22. Por fim,
a possibilidade do porte funcional de arma de fogo se aplica aos peritos criminais na forma da legislação nacional. Vocês podem ver que temos, às vezes, vários assuntos dentro do mesmo julgado. Por isso que é importante trazer e compilar, né, esses principais pontos aí para sanar todos os questionamentos. Agora, o próximo julgado envolve direito administrativo e também direito constitucional. É a reforma administrativa, né, Emenda Constitucional 19 de 98, e revogação da obrigatoriedade da instituição de regime jurídico único para o funcionalismo público. É constitucional, por não ter violado o devido processo legal legislativo, a revogação pela Emenda Constitucional 19 de 98 da redação original do artigo 39 da Constituição Federal, que previa, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios, a instituição de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Direito constitucional, outro julgado, Covid-19, lei municipal e obrigatoriedade da vacinação. É inconstitucional à luz do dever estatal de proteção à saúde populacional, né? Artigo 196 da CF, lei municipal que proíbe em seu território a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas, uma vez que desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde da coletividade. Adentrando agora no STJ, informativo 834, matéria de direito penal, crimes contra a dignidade sexual. Dosimetria da pena, aplicação simultânea da agravante do artigo 61, 2F e da majorante do artigo 2262, ambas do Código Penal. Inexistência de bis in idem. Hipóteses de incidência distintas. Exceção quando verificada apenas relação de autoridade. E o que quer dizer com isso? Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61.2f, que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, e da majorante específica do artigo 2262, ambos do Código Penal. Artigo 2262, a pena é aumentada da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Então, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea do agravante genérico do artigo 612, a linha F, e da majorante específica do artigo 2262, ambos do Código Penal, né? Ressalvado quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Seguindo, direito administrativo, servidor público, aposentadoria voluntária com proventos integrais, regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Data do ingresso no serviço público, regime seletista em fundação prestadora de serviço público, não abrangência pela regra de transição. Na regra de transição prevista no artigo 3º caput da Emenda Constitucional 47 de 2005, a qual garantiu a aposentadoria com proventos integrais a servidor que tenha ingressado no serviço público anteriormente a 16/12/98, não se aplica a prestação de serviço em fundação pública
sob o regime seletista e por meio de contrato administrativo. Direito penal agora, sonegação fiscal, ato administrativo que majora o valor mínimo de cobrança do tributo e retroatividade, princípio da insignificância, não incidência. A retroatividade de ato administrativo que majora o valor mínimo para a execução fiscal não se aplica em benefício do réu para fins de incidência do princípio da insignificância, pois não se trata de norma penal mais benéfica. Desse modo, a retroatividade benéfica do ato administrativo que majorou o valor mínimo para a execução fiscal não se aplica, uma vez que tal ato não se equipara a uma lei penal em sentido estrito, conforme disposto no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Agora, direito processual penal, tribunal do júri, ausência de quesito obrigatório, nulidade absoluta, preclusão, não ocorrência. A ausência de formulação de quesito obrigatório no tribunal do júri acarreta nulidade absoluta do julgamento, a qual não se submete aos efeitos da preclusão, mesmo que não tenha sido suscitada na ata de julgamento. Nessa linha, a súmula 156 do STF orienta que é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Agora, direito penal. Porte de certificado de registro e licenciamento de veículo falso. Não apresentação pelo condutor no momento da abordagem. Crime de uso de documento falso. Não ocorrência. Atipicidade. Princípio da legalidade e incidência. Prestem atenção. O mero porte de CRLV falsificada na condução de veículo automotor sem a apresentação pelo condutor no momento da abordagem não tipifica o crime de uso de documento falso previsto no artigo 304 do Código Penal. Conforme o artigo 304 do Código Penal, apenas a ação do agente que deliberadamente utiliza o documento falso é apta a caracterizar o tipo penal em referência. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que a simples posse de documento falso não basta a caracterização do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, sendo necessária sua utilização visando a atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo documento falso não é o mesmo que fazer uso deste. A adoção de interpretação em sentido contrário, além de violar o princípio da legalidade, também vulneraria o princípio da ofensividade, pois o mero porte de documento falso, sem dolo de uso, não ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal, fé pública, nem mesmo remotamente. Execução penal, agora a matéria. STJ Informativo 834. Execução penal, frações de cumprimento de pena necessárias para a progressão de regime, reincidência, condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas executadas de mesma natureza. Com as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns cometidos com ou sem violência e hediondos ou equiparado, com ou sem resultado morte. Muito obrigado, pessoal! Aqui vou deixar o cronograma para vocês do nosso projeto Seja um Concurseiro de Elite. Lembrando que temos os vídeos no canal do YouTube, temos todos os vídeos em áudio no nosso canal no Spotify, Seja um Concurseiro de Elite. Todos os dias temos os vídeos e áudios do 365 Dias Vivendo o Estoicismo, a nossa dose de reflexão e motivação diária. Semanalmente, temos todas as segundas-feiras o edital em questões, carreiras policiais e agora a pedido também sobre questões da OAB, resolvendo questões aqui, trazendo as questões saídas do forno para vocês. Todas as quartas, semanalmente.
análise dos formativos STF e STJ, que é esse vídeo de quarta. Semanalmente, sexta-feira, tudo que você queria saber, mas tem vergonha de perguntar, lá no canal do QB, do Quebrando as Bancas. E mensalmente traremos um vídeo com análise chamado Legislação Atualizada e Sistematizada, onde traremos todas as atualizações da legislação, as principais pertinentes aí para as carreiras policiais. Muito obrigado, seja um concurseiro de elite, participe do nosso projeto, curta o nosso vídeo, comenta, manda, compartilha para todo mundo que está estudando, para todo mundo que precisa aí de uma dose de motivação e reflexão, para aquela pessoa que precisa de um auxílio na resolução de questões, para quem precisa aí do informativo semanal e quer um resumo bate-pronto para as carreiras policiais, e quem quiser também ficar antenado nas atualizações da legislação. Agradeço a todos, muito obrigado. Esse canal ele é feito para todos vocês. E com vocês conosco aqui, nos prestigiando, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado por tudo, um grande abraço e até a próxima. Aguardo vocês amanhã, tanto aqui no canal quanto no canal do Spotify, com 365 dias, sexta-feira com os vídeos do QB e agora, segunda-feira, já teremos vídeo novo de resolução do edital em questões. Muito obrigado. Nesse domingo, só lembrando, estreamos a atualização, né, da legislação através do nosso quadro Legislação Atualizada e Sistematizada. Um grande abraço.